Oi, gente, tudo bem? Creio que sim, glória a Deus misturado com aleluia. Vamos falar um pouco de oração. Orar, falar com Deus, ter um diálogo com Ele. E nós só podemos dialogar falando, dialogando, não é? Você pode até falar em pensamento, mas Deus fala, na palavra diz que você precisa clamar, você precisa abrir, você precisa verbalizar, você precisa abrir a boca e falar, porque Ele vai estar com os ouvidos ouvindo o seu clamar. Então é necessário que você abra a boca e fale. Para poder você acorda, você dá bom dia aos seus filhos, bom dia ao seu esposo ou esposa, você fala. E porque com aquele que te fez, aquele que colocou fôlego de vida, que não fez você muda. Certo que tem pessoas que mudam, mas tem sua maneira de falar. Às vezes até o mudo, ele fala com gesto. E muitas vezes a pessoa tem língua para falar e não abre a boca para conversar com Deus. E Deus está lá esperando você abrir a boca para poder falar. Então, se você tem essa condição de falar, abra a boca e clama, fala com Ele. Porque aqui teve um certo momento no livro de Lucas capítulo 11, que Jesus está ensinando acerca de oração e um dos discípulos chega para Jesus, nos ensina a orar. E Jesus diz assim no versículo 2, Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, falem. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dar-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem e não nos deixe cair em tentação. Creia que quando ele fala aqui, dar-nos cada dia, você precisa orar todos os dias, você precisa clamar todos os dias. E lá ele fala, aqui na Bíblia, no Novo Testamento, fala que nós temos que orar sem cessar, falar com Ele todos os momentos, entendeu? Mas você precisa clamar. Lá no Jeremias capítulo 33, 3, fala assim, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Mas para isso você precisa clamar, você precisa falar com o Eterno para que Ele venha e te responda aquilo que você tem clamado e tem falado com Ele. Lá no livro de Romanos capítulo 8, se eu não me engano, vamos lá? 8, versículo 15, se eu não me engano, vamos lá. Que até fala sobre Abba Pai. Capítulo 8, versículo 15. Doutor, cadê você? 8, versículo 15 diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio da qual clamamos Abba Pai. Clamamos Abba Pai. Só quem não ora são os ímpios. Só quem não ora são aqueles que não são salvos. Se você não gosta de orar, eu te aconselho a você orar. Você diz, não sei orar. Sabe sim, porque orar é falar. Independente se é 1 hora, 10 horas, meia hora, 15 minutos, mas você fala, você vai desenvolvendo uma oração, você vai desenvolvendo um diálogo com Deus, porque você só vai conhecer o Eterno quando você desenvolve o diálogo. Eu tenho certeza que tudo que você fala, Deus está lá, porque Deus fala em Isaías 59, vamos lá rapidinho, para não ficar nas minhas palavras, Isaías 59, que diz assim, vamos lá, glória a Deus, mistura com aleluia, diz assim, aleluia, glórias a Deus, Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e os seus ouvidos
seus ouvidos tão surdos para que não possa ouvir. Mas para Deus ouvir, você precisa clamar. Então não vem com essa que você não sabe orar. Se você sabe falar com sua esposa, se você sabe falar com um colega de trabalho, se você sabe falar com seus filhos, você sabe sim falar. Você agora aprenda a falar com Deus, porque depende de você. É eu que decido falar com Deus. E decida hoje falar, aclamar, chamar por ele, gritar por ele, porque quando você clamar e chamar por ele, ele vai vir e vai te responder tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Então, não fica aí não, sem orar não, porque a oração é o nosso oxigênio, a oração tem que ser o nosso respirar. Sem oração não tem como viver não. Prenda a respiração aí. Quanto tempo você vai ficar sem respirar? Pois o cristão, não estou falando de crente, porque crente até o diabo. Ah, sim! Até o gadareno orou, porque tem muitos cristãos que dizem que não sei orar. Olha, aonde é que está Jesus? Marcos. Vamos aqui rápido. Marcos capítulo 5, que vai falar sobre o gadareno. Até o gadareno orou, suplicou para Jesus. Vamos ver aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos ler do versículo 6 do capítulo 5 do livro de Marcos. Olha, quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é Legião. Respondeu ele: porque somos muito. E implorava. Olha no versículo 10. O endemoniado e gadareno, até ele prostrou diante de Deus. Ele prostrou, ele clamou, olha. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando na colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entramos nele. Até os demônios que estavam habitando naquele gadareno, eles imploraram para que Jesus mandasse para os porcos. Porque tu diz que é cristão e diz que não sabe orar? Até os demônios oram e muitos cristãos não querem orar. Gente, misericórdia, só Jesus. Olha, que você, a partir de hoje, você queira ir para os pés da cruz, ir até Jesus e começar a falar com Deus, orar. Porque é uma vergonha, viu? Os demônios aqui, eles insistiram. Olha, ainda falou aqui, eles insistiram, ó, tá aqui escrito, ó, versículo 10, implorava a Jesus com insistência. Quantos cristãos não insistem, gente, de orar? Ora por 5 segundos, não tem mais nada. E os demônios aqui insistiram, persistiram, e os cristãos hoje não querem orar. Só o sangue de Jesus Cristo tem poder, viu, para libertar os cristãos. Olha, que Deus te abençoe com toda a sorte de bens celestiais, em nome de Jesus, e corre para a presença do Senhor para orar. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus.